Boa noite, amigos. É um grande prazer recebê-los de novo no nosso programa Fé e Direito em 30 Minutos, promovido pela Comissão Especial de Direito e Liberdade Religiosa da OAB Subseção Taboão da Serra. Hoje trataremos de um tema sensível, muitas vezes pouco compreendido, mas essencial para o pleno exercício da liberdade religiosa no Brasil, que é o abate religioso. Essa prática, presente em tradições religiosas como o islamismo, o judaísmo, e especialmente as religiões afro-brasileiras, é uma forma legítima de expressão de fé, com profunda dimensão espiritual, cultural e identitária. No entanto, o abate ritual ainda enfrenta desinformação, preconceito e tentativas de criminalização, especialmente contra as religiões de matriz africana. Neste contexto, o direito tem um papel fundamental, que é o de proteger a liberdade de crença, garantir o pluralismo religioso e equilibrar eventuais tensões com outros direitos fundamentais, como proteção animal e normas sanitárias. Para nos ajudar a compreender esse cenário jurídico e constitucional, temos a honra de receber o Dr. Jader Freire de Macedo Júnior, advogado, pesquisador, defensor dos direitos fundamentais e membro atuante nas causas de religião afro-brasileiras. Dr. Jader, seja muito bem-vindo ao Fé e Direito em 30 Minutos. Muito obrigado, doutora Tânia. Primeiro, o prazer é meu. Eu agradeço a doutora Bianca Bononi, a presidente da OAB de Taboão. Agradeço a doutora Tânia Formiglione, que é a presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa do Taboão. Agradeço a honra que me foi dada de estar diante de vocês e dou uma boa noite a todos que algum dia vierem a ver este vídeo. Obrigado, doutor Jader. É uma grande alegria recebê-lo. É, nós vamos divulgar, juntamente com a nossa entrevista, o currículo completo, doutor Jader, mas só para vocês terem um vislumbre de quem é essa personalidade que temos a honra de entrevistar hoje, ele é membro fundador e ex-presidente e ex-vice-presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da Ordem dos Advogados do Brasil. A primeira comissão, não é mesmo, doutor Jader? De Sim. Direito e Liberdade Religiosa. É um dos fundadores e dirigentes do IDAFRO, Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras, que tem desempenhado um papel fundamental na defesa dos direitos desse grupo. Podemos começar então, doutor Jader? Estou aqui para isso, minha querida. Então, doutor Jader, o que caracteriza o abate religioso e por que ele é considerado um elemento essencial de diversas tradições de fé? É, dizer o porquê é um elemento essencial é meio complicado. Que- Primeiro, porque é por demais difícil você conseguir traduzir para o leigo a importância de um ritual de qualquer religião. Então, se nós formos olhar a Bíblia, a gente vai encontrar a entrega do sagrado, do animal como oferta de comunhão com o divino, de apacentamento do divino, purificação, perdão, rito de passagem. Existem inúmeras razões, motivos ou objetivos do abate religioso. Para as religiões de matriz africana, por uma questão ritualística, tudo inicia de uma determinada forma, sem ficar dando nominação de, de, de como isso é feito, mas tudo inicia, principalmente para as religiões tradicionais ou tradicionalistas
das religiões de matriz africana que excluem nesse âmbito a Umbanda, ainda Aham. que em determinados ramos da Umbanda também se utiliza. Essa é a maneira de purificação e comunicação com o divino. Sem entrar em como isso é feito, até porque Claro. é muito difícil é, explicar veja, para nós não é dogma. Para nós existe uma razão de existência. E a busca dessa existência nos leva à compreensão da existência. Nós não temos dogmas. Mas se Sim. você perguntar para qualquer católico o que significa o dogma da Eucaristia, não existem palavras que possam explicar um sentimento de fé. Não tem como. Uhum. Não existe isso. Assim como a glossolalia que acontece entre os neo e os pentecostais, ainda que possam existir pessoas que tentem denegrir isto, o que é um absurdo, não Uhum. tem como explicar o porquê isso acontece ou como isso acontece para quem não faz parte daquilo. Entendi. Então, eu tentar colocar para o público de diversas matizes religiosas, matrizes filosóficas, compreensões de vida, o que isso significa, eu não vou ter palavras que possa fazer com que eles entendam. Uhum. Porque para entender, ele tem que participar do sentimento que está presente neste ritual. Mas existem situações ou condições que são fundamentais para qualquer religião. Uhum. O templo, para os mormons ou os adventistas do sétimo dia, tem uma conotação que não pode ser explicada em palavras. Uhum. Ou você participa porque você faz parte da congregação, ou você não vai entender. Uhum. Eu posso usar um exercício de imaginação, posso usar um exercício de intelecção, procurar juntar todos os elementos inteligentes que porventura eu venha a ter na minha cabeça, mas nenhum deles vai poder explicar o que vai no meu coração. Então, o significado espiritual ou ritualístico é uma identidade das religiões de matriz africana. Ele não é identitário, ele não cria a identidade, faz parte da identidade. Entendi. Nada existirá sem que isto aconteça. Uhum. Aí as pessoas vão dizer: nossa, mas que coisa horrível! Nós estamos tratando de abate animal. Tudo bem, ninguém come carne no mundo, né? Claro. Não existe abate animal no mundo. Carne, talvez, como disse o doutor Edio, num julgamento no Supremo Tribunal Federal, dê em árvore. Mas se a gente parar para pensar, e aqui fazendo uma conta simplista, a cada minuto no Brasil, cerca de 75 bois, 110 porcos, 12.283 frangos são abatidos por minuto. Minuto. Ah, É claro que essa conta não fica 24 horas abatendo. sim, sim, sim. A conta é feita pela quantidade abatida por ano, e aí é Uhum. uma conta minha dividindo para Sim. poder chegar no minuto, porque se nós chegarmos numa outra conta, nós vamos falar apenas que foram 39.270.000 bois abatidos no ano passado no Brasil, em 2024. Ah,
57.860.000 suínos. 6 trilhões, 460 milhões de frangos. E o pessoal está preocupado com o abate religioso das religiões de matriz africana. Não me parece lógico. Não me cria corpo a ideia de que alguém não consiga aceitar que alguém possa, dentro da sua própria casa, abater um animal que será utilizado para consumo da comunidade. E aqui eu vou fazer uma coisa horrorosa, mas não existe nenhum preconceito no que eu vou dizer. Ninguém reclama do caparote. Ninguém reclama do caparote. Por quê? Porque ele é judaico, ou porque ninguém sabe que ele existe. A galinha do caparote, ela é abatida ritualisticamente depois de um ritual que é feito, mas ela não é comida pela comunidade. Eu não estou aqui criticando, é a maneira deles. Faz bem para eles, é a forma deles. Ou então vamos falar um pouco do Edil al-Adha. Al-Adha. Quando termina o Ramadã, há um ritual, mas esse ritual, que é de abate, esse animal será consumido por toda a comunidade que faz parte daquela família. Assim como quando nós chamamos comunidade, nós nos chamamos de irmãos. Ainda que não sejamos do mesmo sangue, nós, das religiões de matriz africana, nos entendemos como irmãos. E aqui eu vou colocar uma coisa que talvez possa ser mal entendida. Eu sei que é perigoso o que eu vou falar. Mas é uma realidade e que sempre me vem à mente. Em que momento da história, em que episódio histórico, em que registro histórico, alguém criou qualquer tipo de guerra, genocídio, em nome de qualquer religião de matriz africana? Eu não conheço. Ah, vocês são uma religião de paz. Nós não somos nem uma religião de paz, nem uma religião de guerra. Nós somos uma religião que quer viver a própria vida. Aliás, se nós fôssemos beatniks dos anos 60, a gente diria live and let die. Bem Beatles. Viva e deixe viver. Então, a imolação que a gente encontra em histórias das religiões cristãs, hoje ela não é mais praticada da forma explícita, mas você comer um pedaço de pão dizendo que é o corpo de Cristo, eu não estou dizendo, veja, não é crítica, pelo amor de Deus. É um rito de fé. E aquilo faz todo sentido para quem, naquele momento da Eucaristia, está recebendo aquela oferta. Sim. Que é dada do fundo do coração do sacerdote, no caso o padre, e que é recebido pelo fundo do coração daquele fiel. Perfeito. E quando termina, ele se cala, entra dentro de si mesmo e absorve algo que, para mim, não tem sentido. Uhum. Mas para ele, aquele momento de comunhão me leva muito a lembrar de uma frase que eu amo e que está escrito no artigo 18 da Carta de Virgínia,
da Declaração de Direitos Americanos, que nenhum tribunal deverá interferir na maneira com que cada qual se desembaraça com o divino. Então, não há como eu explicar para você. A pergunta para mim não faz sentido, porque não faz sentido para você o que eu faço. Uhum, entendi. Eu posso fazer uma observação? Todas que você quiser, querida. Querido amigo, eu tive o grande privilégio de fazer parte da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo. Foi onde eu comecei essa jornada, iniciei essa Foi jornada. aonde eu lhe conheci. E uma vez um membro da nossa comissão, que não é parte da mesma crença sua, perguntou sobre a macumba, falou isso, macumba. E eu me lembro da sua explicação. Ah, não existe macumba, existe só boa cumba. E foi muito divertido. Mas você fez uma colocação similar com o que você acabou de colocar. Eu, como membro da Igreja de Jesus Cristo Santo nos últimos dias, nós somos motivados a fazer um jejum todo primeiro domingo do mês. Deixa eu voltar um pouquinho, porque você explicou que aquilo que as pessoas chamam pejorativamente de macumba é, na realidade, um sacrifício, é uma oferenda, é uma forma de sacrifício. E o nosso jejum é um sacrifício, porque você fica sem Sim, participar de uma refeição, duas refeições principais, não é? E doa aquele dinheiro para a igreja, se você quiser, para ajudar os mais necessitados. Enfim, então, quando você explicou o que era aquela oferenda, eu fiquei um pouco menos ignorante, porque eu passei a fazer uma correlação com essa oferenda que você disse aqui a princípio, uma pacificação, não é uma comunhão com o divino, o seu divino. Pode não ser o mesmo divino, mas na minha percepção, o nosso sentimento religioso é igual. Eu sempre falo que eu descobri dentro da liberdade religiosa que nós somos mais semelhantes do que diferentes, como muitos acreditam. Então, eu passei a entender aquela oferenda com tanto respeito. E agora, falando sobre o abate religioso, eu caí em mim mesma e percebi que é a mesma coisa. É um sacrifício, é uma oferenda. Me perdoe se eu estiver errada, mas é a percepção que eu assimilei da a sua fala, de você ofertar algo para o seu divino. Como você falou sim, agora, entra em si. Lá, você citou o exemplo da hóstia, não é? Da Eucaristia. sim. Então você passa a sentir que você está se relacionando com o seu divino. Então eu apreciei muito a sua explicação. Para mim passou a fazer muito sentido quando eu vi da primeira vez, alguns anos atrás, que eu agradeço muito. E esse é o objetivo da nossa comissão, ajudar as pessoas a enxergar melhor essas similaridades entre o nosso sentimento de respeito e adoração pelo divino de cada um, pelo ser superior que cada um venera, não é? E obrigado mesmo, espero que aqueles que estejam nos ouvindo, que isso se reverbere e eles passem a perceber que seja qual for a forma de oferenda deles em sua religião, é isso. É você estar ofertando algo de si que você entende que é algo que vai criar essa comunhão com o seu divino. É isso que é importante para nós podermos respeitar a religião do outro. É É, compreender, é fazer essas pontes, mesmo que não seja perfeita essa ponte, doutor. Você já disse. veja, a questão da perfeição a questão da perfeição é a profundidade com a qual você se comunica. E essa profundidade diz respeito a você e ao divino que habita em você, não a mim. Não me cabe determinar qual é a profundidade com a qual você se desincumbe com
o seu divino. Uhum. Eu, particularmente, em 2016, eu estava na presidência da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB e surgiu um problema sério na cidade de Jundiaí. Eles queriam fazer uma lei que proibisse o abate religioso. Mas o termo que eles usavam na época era sacrifício religioso. Uhum. E agora eu vou voltar para a colega, para a doutora. A senhora usou um termo de que no primeiro domingo de cada mês há uma cerimônia realizada individualmente, onde cada membro da, do, da, da igreja dos Adventistas do sétimo dia, é isso, né? Não, Não. Jesus Cristo, Santo dos últimos dias. Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu ainda sou no tempo do Mórmon, me perdoe. Não, tudo bem. Você usou um termo que eu duvido que ele aconteça. Você usou a palavra que você faz um jejum e que você lê isso como um sacrifício. Eu tenho certeza que para você não é sacrifício. Tenho certeza. Nunca participei, nunca estive com você ou qualquer membro da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, num instante em que ele está jejuando. Nunca estive. Mas eu duvido que aquilo para ele seja um sacrifício. Porque você não entrega um sacrifício para o divino. Você entrega uma alegria ao divino. Você entrega uma devoção ao divino. Você entrega seu amor ao divino. Você entrega o amor que você tem pela humanidade ao divino. Você entrega o que você tem de melhor de você ao divino. Portanto, não é sacrifício. Porque sacrifício é dor. Sacrifício é a perda de algo que é essencial e aquilo lhe faz falta. Eu duvido que você tenha fome durante o seu jejum. Nunca estive com você nesse momento. Mas da mesma forma que o abate religioso para nós, ele é um ato de fé, ele não é um sacrifício. E eu já assisti mais de uma vez o animal a ser abatido entregar a cabeça, o pescoço para o abate. É estranho falar isso, mas eu já assisti. É, e voltando ao que eu estava falando dessa lei de Jundiaí, eu fiz um parecer que foi aprovado pela comissão, foi aprovado pela vice-presidência e pela presidência da OAB, e ele foi entregue à Câmara dos Vereadores de Jundiaí. Nele, eu me recusei a usar a palavra sacrifício. Porque se eu estiver sacrificando um animal, ele está em dor. E se ele estiver em dor, o que eu estou entregando para o meu divino? Dor? Eu não entrego dor para o meu divino. Eu entrego desprendimento ao meu divino. Eu entrego o amor que tenho ao meu divino. Eu entrego deixar de ser aquilo que bom não é, para que bom um dia eu possa ser, na fé que tenho ao divino que acredito. Não sacrifício. Gostei muito dessa visão, não é, de que você não está entregando dor, você está entregando o seu amor ao seu divino, O que de né? melhor eu tenho? Sim. Doutor, quais são os princípios? A Constituição garante o abate religioso? Veja só.
primeiro nós temos que entender o seguinte: o indivíduo. Vamos mudar um pouco a maneira de responder a mesma pergunta. Uhum, A Constituição permite que você crie para o abate. Não é assim? Eu não me lembro qual é, mas eu acho que é 215. uhum, exato. Artigo 5º, inciso 4º e o Não, duzentos não, e não, não, quinze. não, não, não. Eu não Não, é o quero. 215. É o É, 215. o 215 fala do pleno exercício dos direitos fundamentais, religiosos, o Estado protegerá as manifestações das culturas populares e tal. Mas me Sim, conta o seguinte: qual é o chacareiro que não pode matar o porco que ele criou? verdade. Seja qual for a finalidade, não é mesmo? Não vamos longe, não vamos longe. Nós vamos em São Paulo, nós estamos na cidade de São Paulo, vamos ao Tabuão, onde tem uma série de chácaras, na Uhum, região mais perto ali do Imbu, mais para frente, uma série de chácaras, chácaras de final de semana de pessoas que têm galinheiros. uhum, E essas galinhas são abatidas para consumo daqueles que estão criando essas galinhas. uhum, Existe uma previsão legal para isso. Então, o abate religioso entra na mesma questão. Se eu posso abater para comer, eu posso abater para comer. Porque o abate religioso das religiões de matriz africana é para comer. E eu não quero entrar nas sutilezas da minha religião, sim. mas existe o animal certo para a comunhão certa com a parte do divino que eu estou buscando. Nós, das religiões de matriz africana, somos, antes de tudo, uma religião anímica. Nossa comunhão ao divino vem da integração com o ambiente que nós vivemos, ou seja, com a natureza que somos. Faz parte de nós a água, o mar, a floresta, a montanha, a pedra. A natureza é o elemento que nós utilizamos para nos comunicar com o divino. Portanto, no instante em que o legislador, em algum momento de nossa história, mais precisamente em 1988, assegurou o direito, dizendo que é inviolável o direito de consciência e crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Ele não está tratando da minha religião, nem da sua, nem da de qualquer um que esteja nos ouvindo. Ele está tratando do direito de adotar um rito religioso de acordo com a vertente que eu adoto como religião. Então, os incisos 5, 6 e 7 que a gente grita aos quatro ventos como bandeira das comissões de liberdade religiosa em todo o Brasil, ela, na verdade, não é uma bandeira, na verdade, ela é apenas um pró-memória, sabe? Ela é um post-it. É um post-it. É um post-it que a gente põe na testa das pessoas que não estão entendendo que eu tenho o direito de ter a minha religião, assim como ele tem o direito de ter a dele. Então a gente pega esse post-it e põe na testa dele, está escrito ali, olha, artigo 5º, incisos 5, 6 e 7, está aqui. Lembra disso?
Quando você tiver dúvida, tira da testa, lê e põe de novo. Quem sabe assim, isso pode introjetar em você, de maneira a você entender de fato que o direito de um não termina onde começa o direito do outro. Porque não existe borda. A visão sociológica da liberdade que Bertrand Russell tanto lutou, tanto trabalhou nela. Meu pai tinha nas costas da mesa dele de trabalho um pôster imenso com um desenho um desenho muito bonito com uma frase do Bertrand Russell dizendo a liberdade é uma conquista que se faz a cada dia. Mas quando ele estava tratando disso, ele não estava tratando da minha liberdade em relação a você, e sim da minha liberdade em relação a mim mesmo. Ser livre de acordo com os meus pensamentos, permitir que meus pensamentos entendam que você tem o direito de pensar. E se eu tenho o direito de sentir, você tem o direito de sentir. E se eu falo que a minha liberdade ela termina onde começa a sua, eu estou colocando uma borda. A minha liberdade tem borda que encosta na sua borda, não é mais liberdade. Liberdade com limite não é liberdade. Ah, mas isso você está advogando a ideia de cada um pode fazer o que quer. Eu não falei ato. Eu não falei ação. Eu falei liberdade. Perfeito, doutor. E nesse contexto, sobre essa proteção tão importante que nós temos de exercer esse direito de consciência, essa religiosidade, como você poderia, esclarecer a importância da vitória da ação direta de inconstitucionalidade 4980? Que você foi um dos defensores do Supremo Foi, Tribunal, não é mesmo? foi. Da tese vitoriosa, não é? Que garantiu a plena liberdade de exercício. Você poderia, então, esclarecer qual a importância dessa ADI e o que aconteceu de lá para cá? Olha, esta ADIM veio em função de uma lei, isso só para esclarecer, porque nem todos vão ler. Houve uma situação interessante nessa ADIM que, salvo um dos ministros do Supremo, todos entenderam por fazer seus votos em apartado. Então, ele tem quase que 100 páginas. É um acórdão de quase 100 páginas. Havia uma tentativa de criação de uma lei no Rio Grande do Sul proibindo o abate religioso. Essa discussão nunca tinha sido levada ao judiciário de forma tão clara, porque até então os municípios ao longo do Brasil inteiro, não quero puxar pela sua memória, mas você passou por isso na Comissão de Liberdade Religiosa, Jundiaí, depois nós tivemos em Amparo, tivemos várias cidades, Cotia, se não me engano, em São Paulo. Cotia também, várias cidades tentavam criar uma legislação, é difícil o que eu vou falar, mas grupos religiosos Uhum. cotizados com uma determinada ideia entendiam que teriam o direito de suprimir o direito das religiões de matriz africana de se manifestarem como são. E isso foi levado
ao legislativo de forma reiterada. Até Campinas passou por isso. E a importância desse acórdão, desse julgamento no Supremo, é tornar indiscutível um direito que já não deveria ser discutido. Quando o Supremo Tribunal Federal plasmou de forma clara que este é um direito inalienável das religiões de matriz africana, ele acabou levando para todos aqueles que acham que isto não é, que deverão aceitar que o é. Uhum. Se vão engolir, se não vão engolir, se vão gostar, se não vão gostar, lei não passa por três coisas: opinião, vontade e agrado. A lei não foi feita para me agradar, ela não foi feita de acordo com a minha vontade e nem para acatar a minha opinião. Uhum. Então, a importância desse julgamento é a de não permitir que o assunto volte a ser discutido nos tribunais, porque ele vinha sendo. Uhum. E eu vou falar, ele vem sendo. Ainda hoje, em pleno século XXI, nós temos uma avó, e aqui é apenas um caso emblemático, eu posso citar para você pelo menos 12 iguais que aconteceram nos últimos 5 anos. Se não era a avó, era o pai, assim. Mas vamos contar esse sem dizer nomes. Uma avó que, usando um aparelhamento do Estado, entendeu que a filha não deveria levar a neta com 14 anos de idade para um ritual de candomblé e tirou o poder familiar da mãe. Uhum. Com aquiescência, Nossa Senhora, sabe, quando a gente vai tendo a barba branca, ela tem efeito direto nos neurônios. E é interessante, eu acho que é ato falho. Eu, quando vou contar esse caso, eu nunca lembro o nome exato daqueles que cuidam dos menores, que é. Nossa Senhora, foge o nome, desaparece o nome. Falando em relação ao pátrio poder, não é? Ela Não, perdendo eu o estou pátrio falando poder. daqueles que fiscalizam se as crianças estão sendo bem tratadas. Ah, sim, aham, é o Conselho Tutelar. Obrigado. Esse ato falho. Naquele caso, os 5 membros do Conselho Tutelar daquela cidade eram da mesma igreja. Hum. E eu acho que é por isso que eu me esqueço o nome, porque eu não posso entender que aquilo fosse um Conselho Tutelar. E o promotor público era da mesma igreja. Ah, Então, os maus tratos apresentados fez com que a criança ficasse 4 meses, 5 meses longe da mãe. E o depoimento desta menina ao juízo, porque o juiz não acreditou no que foi falado pelos advogados da mãe, no caso, felizmente. eu era um deles. Uhum. O depoimento da menina foi um dos mais bonitos que eu vi na minha vida. Mostrou bem o sentimento da nossa religião. Ela, no depoimento, usou a seguinte frase, e talvez não seja exatamente as palavras dela, Uhum. algumas serão minhas. Eu não tenho raiva da minha avó. Ela continua sendo minha avó, eu continuo amando ela. Mas ela errou, eu quero viver com a minha mãe. E eu quero ir para o ritual porque eu gosto. A avó fez o diabo na vida dessa menina. Você não tem ideia do que ela foi maltratada pela avó.
Hum, E ela senta na frente de um juiz e diz que não tem raiva da avó, mas que ela quer viver com a mãe dela. E que ela quer participar do ritual. Essa é a essência da nossa religião. uhum, Você não vai encontrar ninguém da nossa religião correndo atrás de você dizendo: você tem que pensar como eu, uhum, você tem que agir como eu, você tem que ser como reza a cartilha que eu sigo na minha religião. Você não vai encontrar isso. Viva e deixe viver. Isso não está escrito na nossa cartilha, mas é exatamente o que a gente pensa. que é uma forma de respeitar a individualidade, a consciência humana Sim, de cada um, que é um direito fundamental do ser humano, não é mesmo, doutor? sim, Essa e o direito religioso, não é? De direito de consciência, está garantido até pelo ECA, não é? Me sim, admira sim. muito que os promotores e quem, o Conselho Tutelar, está desrespeitando, não é exatamente o direito da criança e do adolescente, É. que é exercer a sua própria fé. Mas, doutora, eu tenho uma dúvida. Essa proteção garantida para o abate religioso, ela sofre alguma exceção? Possui alguma exceção? Ou é um direito irrestrito das religiões que promovem esse tipo de cerimônia? É um direito irrestrito desde que a lei seja cumprida. Hum, Maus tratos animais não é abate religioso. perfeito. Existe um ritual que não é nosso e que se pega uma galinha pela asa e passa pela cabeça de um fiel e de outro fiel e de outro fiel. Isso é maltrato animal? Bom, fala isso para minha avó, porque minha avó criava galinha. E quando ela queria pegar o ovo que a galinha botou, ela entrava no galinheiro, enfiava a mão em cima da cabeça da galinha, levantava a asa, segurava a galinha para cima, porque sabia que não ia machucar a galinha, Uhum, pegava os ovos, fazia isso, tudo está segurando a galinha, e devolvia a galinha para lá. uhum, Alguém assistindo esse ritual que eu acabei de colocar vai entender que houve um maltrato animal. Não houve. uhum, Maltrato animal significa você infringir dor a ele. uhum, Então, a sua pergunta não diz respeito, não diz exatamente, não tem relação direta com a resposta que eu estou lhe dando, ela tem uhum, relação indireta, mas eu entendo que pela relação indireta é que você vai entender a resposta. Existe limitação? Não, não existe limitação. A lei cria condições para o manejo animal? Sim, a lei cria. ok. Então, se a lei cria condições para o manejo animal, ela me permite que eu o abata sem que eu siga, desde que eu siga aquelas determinações para o manejo. Ele não pode Uhum, sentir dor, ele não pode ser maltratado, no sentido de que ele sofra qualquer injúria uhum, física. Antigamente, antigamente, muito antigamente, é, haviam abatedouros que pegavam uma marreta dessas de você demolir parede e uhum. batia na cabeça do boi. O boi ficava tonto, sofrendo, até conseguir morrer. E ele ia dando porrada até conseguir matar o boi. Hoje isso é proibido. Felizmente, né? Mas Minha mãe me conta essas histórias. o boi continua sendo morto.
Uhum. Eu já tive a oportunidade de ver um abate halal, e é um abate judaico, num frigorífico do interior de São Paulo. Eu pedi licença para assistir, e é lindo, Hum. lindo, 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 lindo. É feito por dois rabinos, um deles reza na frente do boi, o outro enfia uma adaga num lugar certinho que o boi desfalece sem perceber que morreu, porque corta a ligação do cérebro exatamente onde inicia a coluna. E é perfeito a incisão feita pelo rabino. Lindo. E o que ele lê, a reza dele, ele está agradecendo ao animal estar dando-se para que ele possa ser alimentado. A gente faz a mesma coisa. Não desta forma. Ah, que interessante. Não desta forma. Nós não usamos rabinos. Mas, o que está dentro é exatamente igual. Um dia eu gostaria de poder assistir, me parece bastante interessante. E é como Qual? você disse, O judaico ou de matriz africana? ambos, ambos, porque é como O de você matriz disse. africana, para você assistir, você vai ter que fazer parte. Ah, entendi. A gente não abre para os que não são da casa. Faz sentido, porque não vão compreender a Exato. extensão, a importância. É como as pessoas que, por exemplo, quando os templos são construídos, os templos da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, abre-se um período para visitação pública. Mas depois que ele é dedicado, Acabou. só as pessoas que têm recomendação para o templo. Então, eu entendo, porque senão não vão respeitar, não vão compreender. E se você não compreende, não respeita, não é mesmo, doutor? Olha, eu fui convidado e sempre fui muito honrado com os convites, e conheci várias igrejas dos Santos dos Últimos Dias. Eu nunca entrei no templo. Hum. Ah, nem na época de abertura? Ai, que Não, eu não pena, tive, da visitação. eu não tive a oportunidade de conhecer Oportunidade. no momento público. Em todos que eu conheci, ele já estava. E eu achei, quando a primeira vez que eu fui, foi aqui em São Paulo. Uma pessoa começou a pedir desculpa por eu não entrar. Eu falei, pelo amor de Deus, não faça isso, não. Como é que você está me pedindo desculpa? Você está me pedindo desculpa por eu não entrar naquilo que é sagrado para você? É lógico, se eu quisesse entrar. É porque o doutor tem essa compreensão do que é o sagrado. Então você respeita. Quando você tem o conhecimento, a compreensão, você respeita o outro, não é? Isso é. Gostaríamos que todas as pessoas, muitas pessoas ficam muito ofendidas por dizerem e dizem que é secreto. Bom, enfim, isso não vem ao caso, mas Não, eu acho que vem ao do... caso, sim. Eu acho que vem ao caso, sim. Porque o grande problema é esse. É, O grande problema é eu achar que a sua verdade tem que ser igual à minha. exato, perfeita Então, colocação. no instante em que eu saio da minha casa religiosa Uhum. e quero que você participe daquilo que eu participo, porque eu quero, eu estou cometendo um sacrilégio. Perfeito. É um desrespeito inominável. Eu entender que eu possa mudar o nome de uma comunidade para chamar de Complexo de Israel, no Rio de Janeiro, e colocar uma estrela de Davi em cima da caixa d'água, que foi retirada, por Perfeito. um traficante de Deus.
Olha que coisa mais É absurda. absurdo, sem dúvida. Então, em nome de Deus, não, não, em nome de Deus, você vive, você sente, você pensa. Por favor, não fala comigo sobre isso. Porque eu não vou falar com você sobre Iemanjá, não vou falar sobre. Iemanjá todo mundo conhece, né? E- Esse é o nome talvez mais conhecido da nossa religião. Aqui só uma efeméride para a gente dar um pouquinho de sorrisos. Eu fico maravilhado quando no dia 31 de dezembro eu vejo milhões de brasileiros Sim, sim. nas praias de São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, do Brasil inteiro, Hum, levando flores para o Ano Novo. Eles deviam saber que esse foi um ritual que a gente ainda faz uhum. das religiões de matriz africana. Não é feito da forma que eles distorceram, o Sim, público sim. distorceu. Tem muita gente que vai lá pular 7 ondinhas. Aham. E eu não quero que eles não vão. Se aquilo faz bem para eles, Sim, que maravilha. perfeito. Mas é uma expressão, não é? Mesmo que eles não É, compreendam, é uma expressão de respeito a uma entidade religiosa. Mesmo que eles sim. não acreditem ou não comunem com ela, mas não deixa de ser uma expressão. E é uma da. E eu também critico quem diz que isso é parte do folclore brasileiro, porque eu acho que toda vez quando se usa a palavra folclore, você está totalmente desmerecendo a raiz, não é? Daquele sentimento religioso. Como acontece, estava conversando com o nosso querido Emerson Pantaleão algumas semanas atrás, e também eles tratam muitas situações, muitas expressões dos povos originários como folclórico, como algo É, curioso, é não um é? E absurdo. é um É um sacrilégio, porque sacrilégio. para eles é uma expressão de fé, não é uma expressão de respeito às divindades que eles acreditam. Então, infelizmente, é parte da nossa cultura brasileira, às vezes, banalizar o direito do outro, banalizar a expressão, o sentimento religioso do outro. Mas nós estamos aqui para tentar mudar isso, não é mesmo, doutor? Sabe, o racismo, ele não existe apenas com relação ao negro. Ele existe também com relação ao índio. Sem dúvida. Todos os Foram os povos, primeiros, né, a todos os povos sofrerem. escravizados no Brasil hoje sofrem de um racismo estrutural. Sim, sem dúvida. Eu acho que esse, inclusive, é um tema que nós precisamos enfrentar numa outra oportunidade, que é para as pessoas compreenderem e deixarem de usar, inclusive, certos termos, né? Aqui, como nos Estados Unidos, alguns anos atrás, eles passaram a destruir as estátuas daqueles que eram escravagistas, donos de escravos, demolirem tudo. Eu acho que nós precisamos desconstruir na nossa cultura brasileira algumas expressões que eternizam esse racismo estrutural. Por exemplo, criado mudo, não é? E É, por aí vai. E por aí vai. São muitas é, expressões. é. Não vamos Algumas, divergir não vamos muito. entrar nisso, porque Exa- tem inclusive algumas nuances, porque algumas pessoas levam ao extremo. Sim, também, também, também. Precisa ter uma É, maior compreensão para eu poder. tomei uma bronca um dia desses porque eu usei a palavra denegrir. Ah, olha, E aí eu lembrei que se a gente for para o discurso de Cícero, quando ele está falando de Catão, ele diz que Catão está denegrindo o céu de Roma, olha tornando só. negro porque são as nuvens negras, não tem nada a ver Ver, com, com outras que são tipicamente, exato. como uma palavra que eu acho horrível e que faz parte do vernáculo brasileiro é o judiar, Oh, tornar judeu. olha que interessante, eu não tinha esse conhecimento. Mais uma que eu tenho que me policiar para não usar agora.
não é? É, Mas é, é, o Brasil é tão racista que ele tem dia de branco. sim, ou fala mentira branca, não é? Ou É, e pior, tem hoje é dia de inveja negro. branca. Não, e fala pior, hoje é dia de negro, quer dizer que vai ser um dia difícil. Então eles usam a É, expressão o boboi da cara preta. Bom, mas não vamos começar uf. por aí, porque. Não, veja, é horrível, porque a questão do racismo estruturado no Brasil, ele vem, na verdade, porque a abolição da escravatura aconteceu ontem. Uhum, Ah, exato. não, já tem 150 anos quase. Cento e, 150 anos, se eu sei fazer a conta direto. Não, 140 anos. O que são 140 anos na história do Brasil de fato? Eu vou contar uma efeméride para você. Hum, A Umbanda nasceu dentro de um ritual de mesa branca kardecista. hum, Existem algumas divergências se aconteceu em Niterói, se aconteceu em São Paulo, as datas são similares e havia, naquela época, uma forma de ritual do candomblé chamado omolocô, que era o candomblé de nação puro, já sincretizado com as práticas xamânicas ou dos índios brasileiros, uhum, da pagelança brasileira. Então, a pagelança, junto com a religião de matriz africana, se uniram lá no século XIX e criaram um ritual, uma forma de expressão chamada Omolocô, que acabou sendo absorvida pelo que hoje é Umbanda, embora ainda existem algumas casas de Omolocô. O fato é que no Rio de Janeiro, e aí eu vou falar do que eu li no Jornal do Brasil, 1908, dizendo que estava nascendo a Umbanda branca. hum, Por que Umbanda branca? Porque o candomblé era considerado coisa de negro. Então, a frase do Jornal do Brasil é: os orixás desceram dos morros e criaram e formaram a Umbanda branca. Por quê? Porque em 1908, as pessoas que participavam dos rituais, dos ritos, das cerimônias, não sei como pode ser chamado, existem vários termos, kardecistas, eram filhos de pessoas abastadas que foram para a Europa, conheceram aquela religião, trouxeram para cá, e aquilo era feito num círculo de pessoas que se conheciam dentro daquela própria classe social. hum, Ela não era disseminada como é hoje, passados mais de 100 anos. Então, o que eles diziam? Eles diziam que era coisa dos brancos de Copacabana, isso não está escrito lá, mas era do pessoal que morava perto da praia, do pessoal que tratava uhum, melhor, que não estava nos morros, porque os morros já estavam ocupados no início do século XX, não como hoje, mas já estavam ocupados. Começaram a ser ocupados assim que foi decretada a abolição no Brasil. uhum. Então, esse racismo faz parte do sentimento do Brasil. Ele quer separar, como se aquilo não fosse gente. Exato, Como? infelizmente. Como não é gente? Uhum. Peraí, faz xixi, se cortar, sai sangue. É gente como eu. Exato, Ou exato. então é o seguinte, então eu sou branco, eu sou diferente do japonês, eu sou diferente do chinês, eu sou diferente do negro, eu sou diferente do mongol, então eu sou o mesmo. Uhum. Eu não tenho aquele cabelo lindo que tem o japonês.
Eu não tenho aquele sorriso maravilhoso que tem o negro. uhum, Eu não tenho aquela paciência fantástica que tem o chinês. Mas sou gente que nem todo mundo. exato. Eu vou morrer igual todo mundo. Uhum, Se eu for cremado ou se eu for enterrado, eu serei ou cremado ou enterrado como todo mundo. exato. E se deixar meu corpo ficar um tempinho sem enterrar nem cremar, ele vai feder, Uhum, como o de todo mundo. exato. Mas vai Exato. explicar isso para as pessoas que acham que são melhores que os outros em relação àquilo que acreditam. Eu sou melhor que. É. E aí nós falamos não só falamos a questão da educação, do país em que nasceu, não é, e da religião especialmente. Doutor, essa conversa muito enriquecedora. Ela está caminhando para o final. Tá. E eu aprecio muito todas as ponderações que foram feitas, todos os esclarecimentos. Esse é um tema muito importante. Como nós estamos falando agora, as pessoas têm uma visão muito errônea, preconceituosa, racista, com relação não só a esse tema específico do abate, mas também das religiões que as praticam, especialmente as religiões de raiz afro, que são a grande maioria, muito embora as estatísticas tentam mudar isso, né, mas tem um grande número de adeptos, não sei se maioria, mas tem um grande número de adeptos, especialmente no Brasil, e que sofrem o maior índice de perseguição. Infelizmente, isso não diminui, aumenta todos os anos os casos de violência, não é só preconceito, é a violência que é o resultado da ignorância das pessoas, da falta de compreensão e desse racismo estrutural. Então, para encerrar, doutor, eu gostaria que você nos apresentasse suas considerações finais, para que os nossos, aqueles que vão nos ouvir, possam, em resumo, não é, assimilar qual é a mensagem que você tem para elas sobre essa questão do abate religioso. É, eu tenho algumas dúvidas quando vejo alguém perseguindo uma menina de 14 anos e jogando uma pedra na cabeça dela porque ela está vestida com uma roupa própria das religiões de matriz africana por ter acabado de sair de um ritual e, e receber essa pedrada exclusivamente porque alguém não conseguiu concordar com o que ela estava fazendo. Eu não acho que isso seja ignorância. Porque ignorância é não saber. E quem não sabe, não faz. Se sabe o que está fazendo, não é ignorante do que fez. Tem plena consciência de que infringiu uma injúria física a alguém, sem que essa pessoa tenha sequer conversado com ele. E o que levou a isso é uma deturpação que acontece na cabeça do ser humano como um todo, inclusive na minha, e que eu tenho que me policiar muito para que eu não seja tomado por ela. É absolutamente louvável, esperado, que aquela religião que você segue seja para você a verdade. Se para você não é a verdade, você não está cômodo na religião que você está. E se você não está cômodo, busque a religião com a qual você se acomode. Mas se nela você está inserido, nela você está harmonicamente misturado com os princípios da religião que você tem, elas são a verdade para você, não para mim. E eu querer que a minha verdade
seja a sua verdade, não é ignorância, é egoísmo. Se eu quero que você siga a cartilha da religião que eu sigo, é prepotência. É a prepotência de achar que eu sou melhor que você. Porque a minha religião é melhor que a sua. Isso não é ignorância. Isso é ego, isso é prepotência, isso é falta de empatia com o ser humano que habita ao seu lado. Você me fez uma pergunta que eu sei que eu não respondi a contento, que diz respeito ao julgamento que ocorreu no recurso extraordinário 49.4.601, que trata do abate religioso. O que o Supremo fez é o papel do judiciário no Brasil. Pacificação social, respeito ao pluralismo, admissão da existência de pensamentos diferentes que coexistem em igual intensidade em seres absolutamente iguais como cidadãos brasileiros que são. Excelente. Excelente, doutor. Excelente colocação. Essa empatia que tem nos faltado, não é mesmo? Olhar o outro. É, Olhar o outro. Eu estou à procura desse psicólogo, que ele escreveu um livro, a tese dele, que contar até 10 não é tolerância, que é um tema que eu interrelaciono com a tolerância religiosa. Contar até 10 não é tolerância. A tolerância é não, quando você se vê através do outro, não quando você simplesmente suporta ou atura. Conta até 10. A tolerância é quando você passa a procurar entender os motivos do outro e aceitar que ele seja diferente. Eu gostei muito do que o doutor falou. Realmente é um egoísmo quando e uma pretensão, uma soberba, quando nós achamos que sabemos mais, que conhecemos mais e que a nossa verdade é a única verdade. Porque existem vários aspectos da mesma verdade, não é mesmo? E nós sim, precisamos ser capazes de olhar esses aspectos diferentes para que eles possam se completar. Como um diamante, não é? Eles facetam de várias partes e eles emitem essa exato. luz, mas eles só têm esse valor quando todas essas facetas estão juntas, transmitindo essa luz de formas e nuances diferentes. Doutor Jader, muito obrigado por sua presença e por compartilhar seu conhecimento, sua experiência e seu compromisso. Eu gostaria de ficar aqui mais uma hora. E talvez teremos umas outras oportunidades. Eu sei que agora está bem tarde no Brasil. Essa entrevista. Não, 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 são oito, Não, 8h30 ainda, 8h20, ah, é cedo então tá ainda. bom. Para nós, isso é fichinha, né? A reunião É, estava só começando na OAB. Então, essa entrevista reforça o quanto é urgente ampliar a compreensão social e jurídica sobre a diversidade religiosa no Brasil, especialmente no que se refere às expressões de fé das comunidades afro-brasileiras, muçulmanas e judaicas. O direito deve ser um instrumento de proteção da dignidade, da pluralidade e da convivência respeitosa, nunca de repressão ao diferente, como o doutor bem colocou. A você que nos acompanhou até aqui, nosso agradecimento. Continue nos seguindo para mais edições de Fé e Direito em 30 minutos, sempre com temas relevantes e convidados especiais. Doutor, uma imensa gratidão pelo seu tempo, por compartilhar seu conhecimento, sua, seu conhecimento e seu amor por essa causa. Porque quando uma pessoa fala sem amor, sem acreditar naquilo que está falando, ela fala no vazio e não reverbera, não é mesmo? Obrigado mesmo por quem aceitar agradece nosso sou eu, convite. o privilégio e a honra que você me deu. Obrigado. Boa noite, então, amigos, e até a próxima. Boa noite, até a próxima.